As alturas do gato e do cachorro estão indicadas na figura. Quantos centímetros o cachorro mede a mais que o gato? Nós temos aqui o desenho, né, do gato e do cachorro, e nós temos uma régua que indica as alturas dos dois. Observe que a altura do cachorro está batendo aqui, ó. Veja aqui, daqui para cá temos uma diferença de 10 centímetros. Esta linha aqui no meio indica metade dessa distância aqui. Então essa linha, por exemplo, aqui é 45. Esta linha aqui no meio aqui mede 35. E veja que o cachorro está uma linhazinha acima do 35. Isso quer dizer que o cachorro mede 36 centímetros. E o gato? A linha do gato está exatamente na linha que indica o 20. Isso quer dizer que o gato mede 20 centímetros. O enunciado quer quantos centímetros o cachorro mede a mais que o gato. Para calcular quanto que um mede a mais que o outro, basta subtrair a altura do cachorro da altura do gato. Então nós fazemos 36, que é a altura do cachorro, menos 20, que é a altura do gato. E aqui, armando a continha, 6 menos 0 é 6, 3 menos 2, 1. Portanto, o cachorro mede 16 centímetros a mais que o gato. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa B. Uma farmácia vende comprimidos em caixas com 12, ao custo de R$ 40 por caixa, ou em caixas com 8 comprimidos, ao custo de R$ 25 por caixa. Paulo comprou exatamente 28 comprimidos. Quanto ele gastou em reais nessa compra? Se ele comprou exatamente 28 comprimidos, quer dizer que a quantidade de caixas que ele comprou com 12 comprimidos, seja lá quantas caixas são, mais o número de caixas com 8 comprimidos, resultou num total de 28 comprimidos. Observe que ele não pode nem ter comprado só caixas com 12 comprimidos, nem só caixas com 8 comprimidos, pois o 28 não é múltiplo nem de 12, nem de 8. Vamos pensar então que ele comprou exatamente uma caixa de 8 comprimidos. Se ele comprou uma caixa de 8 comprimidos, vão sobrar 20 comprimidos. Só que eu não posso dividir 20 em caixas com 12, pois o 20 não é divisível por 12. Assim, ele não comprou apenas uma caixa com 8 comprimidos. Vamos imaginar que ele comprou 2 caixas com 8 comprimidos. Se ele comprou 2 caixas com 8 comprimidos, 2 vezes 8 é 16. Portanto, ele comprou 16 comprimidos em 2 caixas de 8. E se ele comprar uma caixa com 12, veja que 12 mais 16 é justamente 28. Assim, nós temos que o Paulo comprou uma caixa de 12 comprimidos e 2 caixas de 8 comprimidos. A caixa de 12 comprimidos custa R$ 40. Assim, Paulo gastou R$ 40 com essa caixa de 12 comprimidos, mas cada caixa de 8 comprimidos é 25, ele comprou 2 vezes 25. Portanto, temos que o resultado vai ser 40 mais 2 vezes 25 é 50. 40 mais 50 corresponde a 90. Portanto, o gasto de Paulo com comprimidos nessa compra foi de R$ 90, o que corresponde à alternativa C. A estrelinha colorida girou muitas vezes. Qual é a posição da estrelinha logo após o 13º giro? Nós temos aqui a sequência de giros da estrelinha. Ela começa nessa posição aqui e após o primeiro giro, ela vai dando todas essas voltas aqui. Observe o seguinte, que nós temos esse pontinho preto que está nessa pontinha aqui de cima da estrelinha. E conforme vai sendo feito o giro, ele vai acompanhando a estrelinha. Vamos utilizar ele como referencial para saber em qual das alternativas vai ser o 13º giro da estrelinha. Após o 4º giro, se a gente fosse aqui desenhar o que seria equivalente ao 5º giro da nossa estrelinha, que no 4º giro a bolinha ela está nessa seta aqui. Portanto, isso quer dizer que quando der mais um giro, ela vai subir aqui. Só que aqui é justamente a posição que ela estava no início. Então isso significa que a cada 5 giros a bolinha volta à posição inicial. Isso aqui seria após o 5º giro. Assim, para a gente saber qual que deve ser a posição da bolinha após o 13º giro, veja, se esse número fosse um múltiplo de 5,
fosse aqui, ó, 0, zeros, 5 zeros, a bolinha estaria para cima. Então, após 1 múltiplo 1, a bola está para cá. E o 13, se eu dividir o 13 por 5, eu vou perceber o seguinte, ó, que 13 é 2 vezes 5 mais 3. Assim, o resto da divisão de 13 por 5 é 3. Portanto, a imagem que vai representar a estrelinha após ela girar 13 vezes é a mesma após girar 3 vezes, que no caso é essa, na qual a bolinha está aqui para baixo. Dentre as alternativas, a única que apresentar uma bolinha aqui nesta posição é a alternativa B. Portanto, esta é a resposta correta. Qual dos números a seguir é 1/4 da soma dos demais? Nessa questão, nós temos os números das alternativas e precisamos saber qual deles satisfaz essa condição do enunciado. Que condição que é essa? Ó? Se eu pegar 4 números, eu vou falar aqui A mais B mais C mais D. O número que nós procuramos é 1/4, ou seja, dividimos isso aqui por quarto, da soma dos demais. Portanto, precisamos descobrir um certo número E, tal que ele corresponde à soma de todos os números das demais alternativas dividido por 4. Uma análise direta das alternativas, veja aqui que esses números em ordem aqui, eles permitem a gente perceber que o 100 pode ser escrito como a média aritmética das demais alternativas. Ó. Observe que o 100 é 400 dividido por 4, que por sua vez, 400 corresponde à soma de 96 com 98, com 102 com 104. Logo, o 100 é 1/4 da soma dos demais números. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, 100. Ladrilhos quadrados com 1 metro de lado, como o da figura, foram utilizados para fazer um piso retangular. Quando se juntam 4 desses ladrilhos com um vértice em comum, sem sobreposição, forma-se um quadrado preto central. Se o piso mede 20 metros por 50 metros, qual é o número de quadrados pretos formados nesse piso? Se nós temos um piso que tem 20 metros por 50 metros, precisamos utilizar no total 20 vezes 50, corresponde a 100 ladrilhos. Agora, quando a gente junta esses ladrilhos, por exemplo, se eu pegar esse ladrilho grande aqui e juntar com outros 3, veja que ao juntar 4 quadrados, nós vamos obter um quadrado preto aqui central. O enunciado quer justamente que a gente calcule nesse ladrilho de 20 por 50 metros quantos quadrados pretos nós teremos. Como 20 por 50 é um ladrilhado muito grande, vamos pegar um caso menorzinho para entender melhor o que está acontecendo. Por exemplo, pegando um ladrilhamento que tem aqui de um lado um total de 6 pisos e no outro lado um total de 4 pisos, observe que os quadrados que irão ser formados estarão sempre no meio, olha só. Eu vou ter aqui 5 quadrados aqui no meio, de um lado, e 3 por outro. Aqui no total, então, eu vou ter 3 vezes 5, 15. O que a gente acabou de perceber analisando essa situação aqui, ó, que se um lado tem 6 ladrilhos, eu vou conseguir formar 5 quadrados pretos de um lado, ou seja, 6 menos 1. E aqui, se eu tenho 4 ladrilhos do outro lado, eu consigo formar 3 quadrados pretos, que corresponde a 4 menos 1. Portanto, se eu tiver um piso enorme, com 20 ladrilhos de um lado e 50 por outro, o total de quadrados pretos que eu vou conseguir formar vai ser 20 menos 1 vezes 50 menos 1. Isso corresponde, portanto, a 20 menos 1 é 19, 50 menos 1, 49. 19 vezes 49 corresponde a 931. Portanto, este novo piso terá um total de 931 quadrados pretos e corresponde à alternativa B. Heleno vê de uma janela algumas cabines igualmente espaçadas da roda gigante do parque. Quantas cabines tem ao todo essa roda gigante?
Observe que nós temos aqui a nossa figura, que representa 1/4 da roda gigante, e a partir dela, precisamos descobrir qual é o total de cabines. Vamos pensar no esquema completo. Essa roda gigante aqui só está representado 1/4 dela. Portanto, a gente sabe que, se a gente fazer a roda gigante inteira aqui, nós vamos poder dividir ela em 4 quadrantes, e aí vamos tentar estimar o número de cabines em cada quadrante. Observe que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabines nesse pedaço. Só que observe que essa cabine e esta, elas estão aqui no meio. Então, uma cabine estaria aqui e a outra cabine estaria aqui. E aí, no meio, entre esta cabine e esta cabine, nós temos 5 cabines. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 cabines. O mesmo vai acontecer em todos os demais lados. Portanto, isso quer dizer que cada um desses pedaços aqui vai ter 5 cabines. Como eu tenho 4 pedaços dessa roda gigante, 5 vezes 4 vai ser o total de cabines. E eu vou ter de contar também essas 4 cabines aqui que estão no meio. Portanto, o total de cabines da roda gigante corresponde a 5 vezes 4 mais 4. 5 vezes 4 é 20. 20 mais 4 corresponde a 24. Portanto, a gente acabou de descobrir que nesta roda gigante há um total de 24 cabines. Em um teatro, cada fileira tem 7 cadeiras. Para melhorar a acessibilidade, foram retiradas todas as cadeiras de uma fileira para formar um corredor e, depois, todas as 9 cadeiras na 5ª posição das fileiras restantes. Quantas cadeiras sobraram? Vamos inicialmente tentar entender como que é a configuração desse teatro. Quantas cadeiras de fato esse teatro tem? Observe que o enunciado diz inicialmente que cada fileira tem 7 cadeiras. Se o nosso teatro tem uma certa disposição em forma de retângulo, sabemos que nesse pedaço aqui há 7 fileiras, mas ele não nos diz quantas fileiras são. Agora o que ele diz, ó, foram retiradas todas as cadeiras de uma fileira e depois todas as 9 cadeiras das fileiras restantes. Portanto, isso quer dizer que, como eu tirei uma cadeira de cada fileira, então há 9 fileiras aqui, mais uma que eu tirei. Portanto, a gente tem que esse teatro tem 10 fileiras aqui e cada uma dessas 10 fileiras tem 7 cadeiras aqui. Vamos representar agora a situação de uma maneira mais clara. Temos então este retângulo aqui que representa cada uma das cadeiras. Eles tiraram todas as cadeiras de uma fileira. Vamos supor que ele tirou as cadeiras desta fileira aqui. Então a gente sabe já que foram retiradas um total aqui de 7 cadeiras. Agora, foram retiradas 9 cadeiras na 5ª posição. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 9 cadeiras desta 5ª posição aqui. Então, aqui foi tirado 9 e aqui foi tirado 7. Então, qual vai ser o total de cadeiras restantes? O total de cadeiras, antes da gente retirar as cadeiras, era 10 vezes 7. 10 vezes 7 é 70. Portanto, inicialmente a gente tinha 70 cadeiras. Nós tiramos 16, que é 7 mais 9. Portanto, nós vamos ficar com 70 menos 16, o que corresponde a 54 cadeiras. Isso está indicado na alternativa D, o que finaliza esta questão. Fabiano vai colorir a figura de modo que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Qual é o menor número de cores que ele deve usar? Nós temos essa figura aqui, e aí vamos tentar pensar em como a gente pode colorir tentando usar o mínimo de cores possível. Inicialmente, eu vou começar aqui do meio com este quadrado. Vamos supor que eu pinte esse quadrado aqui, por exemplo, de vermelho. Se nós pintarmos ele aqui nós temos 4 regiões que estão do lado dele, não podemos usar a cor vermelha nessas 4. Mas como essas aqui, ó, veja que esta e estas não se intersectam, posso pintar essas duas com a mesma cor e essas duas com a mesma cor. Vamos pintar então essas aqui de azul e pintar essas outras duas aqui de verde, por exemplo. Como eu quero minimizar o número de cores que eu vou usar, vou tentar usar só essas 3 cores para pintar esses 4 aqui em volta. Observe o seguinte, que esse aqui ele está com esse azul adjacente e esse verde. Então eu não posso pintar nem de azul nem de verde. Vou tentar pintar de vermelho esse aqui. Agora, observe que para pintar esta região aqui, eu não vou poder usar nem esta cor aqui, nem essa. E também não posso usar essa terceira cor aqui.
Portanto, tenho que usar uma quarta cor obrigatoriamente. Agora, esta região aqui, de novo, eu posso pintar dessa cor aqui. E, finalmente, para pintar essa aqui, eu posso repetir esta cor aqui de cima. Portanto, o número de cores mínimo que eu posso usar é 1, 2, 3, 4 cores. Isto corresponde ao que está indicado na alternativa C, o que finaliza esta questão. Um grupo de amigos se reuniu para comer 4 pizzas. Cada um deles comeu 2/3 de uma pizza e não sobrou nada. Quantos eram os amigos? Vamos aqui tentar imaginar a nossa situação. Supor que nós temos aqui as 4 pizzas e o enunciado nos diz que cada amigo comeu 2/3 de pizza. Então vamos pegar essas nossas pizzas aqui e dividir cada uma delas em 3 pedaços, fazer uma divisão aqui para tentar entender melhor a situação. O que a gente sabe que o enunciado diz é que a gente quer descobrir a quantidade de amigos. Vamos tentar descobrir essa quantidade analisando quantos pedaços cada um pode ter comido. Como cada amigo comeu 2/3 da pizza, por exemplo, pegando essa primeira pizza aqui, um amigo pode ter comido esses 2 pedaços aqui. Então aqui já temos um amigo. O segundo amigo pode ter comido esse pedaço aqui e esse. Então temos 2/3 de pedaço. Então temos aqui um segundo amigo. O terceiro amigo pode ter comido esses 2 pedaços aqui, que isso dá 2/3. E agora aqui vai acontecer a mesma coisa. Ó. Nós podemos ter um quarto amigo que come esses 2 pedaços aqui. Nós podemos ter um quinto amigo que come esse pedaço e esse. E, finalmente, vamos ter um sexto amigo que vai comer esses 2 pedaços restantes aqui. Portanto, para não sobrar nenhum pedaço, isso significa que havia um total de 6 amigos nesse grupo de amigos. Isso corresponde à alternativa B, o que finaliza esta questão. Luana tem 6 cubos iguais, exceto pela cor, sendo 2 vermelhos, 2 amarelos e 2 verdes. Ela coloca esses 6 cubos uns sobre os outros, formando uma pilha. Um exemplo de como ela pode fazer isso está mostrado na figura. Quantas pilhas diferentes Luana pode fazer, de modo que os cubos vermelhos não ocupem a base nem o topo da pilha? Vamos aqui analisar a nossa figura e ver quais são as possibilidades das quais nós podemos fazer a pilha respeitando as condições do enunciado. Veja aqui, o topo e a base da pilha não podem ser vermelhos. Então aqui nós temos 2 opções para a base da pilha e para o topo, ou elas são verdes ou amarelos. Então vamos ver de quantas maneiras nós podemos analisar e organizar os cubos vermelhos aqui no meio da pilha. Vamos supor que eu tenho as 4 posições da pilha aqui, eu posso colocar os 2 cubos vermelhos nessas 2 últimas posições. Posso colocar um cubo vermelho aqui e o outro pular uma casa aqui. Posso colocar um cubo vermelho aqui e o outro aqui. Também posso deixar esses 2 cubos vermelhos nessas posições, deixar os 2 cubos aqui, ou deixar eles no meio desse meio da pilha, deixar os 2 nessas posições aqui. Então, veja que nós temos no total 6 formas de alocar os 2 cubos vermelhos entre esses meios aqui. Agora nós precisamos ver as pontas. Como nós temos que usar 2 cubos vermelhos aqui, nós vamos ter aqui 2 escolhas possíveis para os cubos que sobraram. Eles podem ser ou amarelos ou verdes. Ambos podem ser verdes, ambos podem ser amarelos. Podemos ter um verde e um amarelo, outro amarelo e outro verde. Agora observe o seguinte, que eu vou ter uma escolha na qual eu coloco os 2 cubos verdes nos cantos e outra na qual eu coloco os 2 cubos amarelos nos cantos. Isso dá mais 2 possibilidades pra gente. E quando eu tiver os cubos verde e amarelo de cores alternadas aqui, eu vou ter 2 opções. Eu posso deixar o verde com amarelo aqui, deixar amarelo com verde ou inverter aqui, colocar verde aqui e amarelo aqui. Isso vai me dar um total de 2 vezes 2, 4 opções. Portanto, eu vou ter aqui no total 2 mais 2 mais 2, que vai corresponder a 2 mais 4, que equivale a 6 possibilidades de colocar os cubos verde e amarelo aqui. Para cada uma dessas 6 possibilidades, eu tenho 6 formas de colocar o cubo vermelho. Portanto, o total de pilhas que eu posso fazer corresponde a 6 vezes 6, que é 36. Paulinho quer usar os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, um em cada espaço em branco do dividendo, do divisor e do quociente da conta abaixo, de forma que ela fique correta. Qual é o número que ele deve colocar no quociente?
Temos aqui as 5 posições possíveis, então analisemos que nós temos um número de 2 algarismos, vamos dividir por outro número de 2 algarismos e vamos obter um quociente e o resto vai ser zero. Se o resto é zero, quer dizer que esse número aqui é divisível por esse. Vamos então analisar quais são as possibilidades para o quociente. Comecemos imaginando que o quociente aqui seja 1. Se o quociente aqui é 1, então o dividendo corresponde a fazer o divisor vezes o quociente. Lembramos que nessa divisãozinha aqui, se a gente tem que o número aqui A dividido por B vai resultar num quociente Q e num resto R. Portanto, a gente pode recuperar aqui e escrever a seguinte coisa, que o A corresponde a fazer o B vezes o quociente Q mais o meu resto R. Agora, se o quociente é 1, se eu multiplicar o quociente pelo divisor, vai ser igual ao dividendo. E os números não podem se repetir. Portanto, a gente sabe que o quociente não pode ser 1. Vamos imaginar que o quociente é 2, na verdade. Se o quociente for 2, o número que eu tiver aqui, eu vou sempre multiplicar. Como esses números aqui são menores ou iguais a 5, se eu colocar os números entre 1 e 4 aqui, eu sempre vou obter o número que é o dobro daqui. Por exemplo, se esse número aqui for 4, aqui eu teria de ter 2 vezes 4, 8. E aí vai dar um número maior que não está entre 1 e 5. E mesmo se eu colocasse aqui o 5, 2 vezes 5 é 10. Então aqui ia ficar o zero no dividendo e a gente não tem algarismo zero para colocar. Isso quer dizer que o 2 também não pode ser uma possibilidade de quociente. Da mesma forma, se eu colocar o 3 aqui, multiplicando pelos números 1, 2 ou 3, que eu colocar os algarismos aqui, eu vou obter os números que não vão estar aqui. Portanto, o 3 também não vai poder ser uma opção de quociente. Vamos agora para a opção 4. Se o quociente for 4, o que vai acontecer? Eu posso pensar em colocar o divisor aqui, colocar números pequenos. Vou colocar, por exemplo, o 1 e o 2. Se eu colocar o 2 aqui, 2 vezes 4, aqui vai ficar 8. E aqui 4 vezes 1 já vai dar 4. Portanto, eu preciso obter um número aqui que faça com que esse número vezes 4 seja maior que 10. Vou colocar, por exemplo, 3 aqui. 13 vezes 4 é 52. Portanto, se eu colocar os algarismos 5 e 2 aqui, e vai ficar com o divisor 1, 3 e 4. Eu vou ter exatamente os números 1, 2, 3, 4 e 5 colocados em cada posição aqui. Portanto, a gente acabou de descobrir que o número que deve colocar no quociente é o 4. Isso corresponde à alternativa D. Amanda pintou de azul 508 pontos de uma circunferência. Depois, entre cada 2 pontos azuis consecutivos, ela pintou um outro ponto de branco. Finalmente, entre quaisquer 2 pontos consecutivos de cores diferentes, ela pintou um outro ponto de verde. Quantos pontos verdes ela pintou? Para analisar essa questão, pensar numa circunferência com 508 pontos pintados vai ser complicado, inclusive seria difícil desenhar. Portanto, vamos tentar começar com um número menor de pontos azuis para tentar entender algum padrão que permita que a gente consiga entender o que vai acontecer nesse caso maior de 508 pontos. Vamos pegar então uma circunferência e fazer o menor caso possível. Vamos colocar só 2 pontos azuis, por exemplo. Vou colocar um pontinho azul aqui e vou colocar um outro ponto azul aqui embaixo. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação aqui. Vamos seguir as instruções do enunciado. Primeiramente, nós vamos ter que entre cada 2 pontos azuis, a Amanda pintou outro ponto de branco. Então aqui entre 2 azuis, vamos pintar um de branco. Eu vou pintar aqui um de branco, pintar outro de branco aqui. E aí, entre quaisquer 2 pontos consecutivos de cores diferentes, ela pintou um outro ponto de verde. Então aqui, ó, aqui temos azul com branco, então esse aqui vai pintar de verde, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa e aqui também. Assim, se nós tínhamos 2 pontos azuis inicialmente, observe que nós obtivemos no total 1, 2, 3, 4 pontos de verde. Vamos ver o que acontece se a gente colocar mais pontos azuis aqui. Vamos colocar 3 pontos azuis. Então, de novo, fazemos nossa circunferência aqui. Vamos enfiar nessa circunferência 3 pontos azuis. Colocar um aqui, outro aqui.
Agora, entre quaisquer dois pontos azuis consecutivos, pintamos de branco. Então, eu vou pintar um branco aqui, vou ter um branco aqui e outro branco aqui. Agora, entre o nosso ponto azul e o branco, eu pinto um de verde. Então, aqui eu vou pintar verde, branco e azul, pinto outro verde aqui, mais um verde, outro verde, verde e finalmente outro verde. Então, ó, inicialmente, nesta figura, nós colocamos 3 pontos de azul. E depois colocamos 3 pontos de azul. Quantos pontos verdes nós obtivemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos verdes. Olha só, nessa figura tínhamos 2 azuis que dão origem a 4 verdes. 3 azuis dão origem a 6 verdes. Observe que quando a gente está fazendo pontos e coloca 3 azuis, nós vamos colocar a mesma quantidade de pontos brancos, 3, e aí haverá o dobro do número de pontos azuis e pontos verdes, pois cada intersecção, ou seja, esse ponto azul aqui dá origem ao ponto verde está aqui, o ponto verde está aqui. Portanto, se eu tiver uma certa quantidade N de pontos azuis, eu vou ter um total de 2N pontos verdes. Na nossa questão, nós temos 508 pontos azuis. Portanto, o total de pontos verdes será o dobro de 508. 508 vezes 2 corresponde a 1016. Portanto, haverá 1016 pontos verdes, o que corresponde à alternativa C. A figura mostra os algarismos de 0 a 9 construídos com palitos idênticos. Com eles, podemos formar os números. Por exemplo, para formar o número 1531, são usados 14 palitos. Quantos números de 4 algarismos podem ser formados com 10 palitos ou menos? Vamos inicialmente contar quantos palitos são necessários para formar cada número. Para formar o 0, nós precisamos de 6 palitos. Para formar o 1, precisamos de 2 palitos. Para formar o 2, nós precisamos de 3, 4, 5 palitos. Para formar o 3, precisamos de 3, 4, 5 palitos também. Para formar o 4, precisamos de 4 palitos. O 5, precisamos de 3, 4, 5 palitos. O 6, nós precisamos de 3, 6 palitos. O 7, precisamos de 3 palitos. O 8, nós precisamos de 7 palitos. E o 9, precisamos de 2, 3, 4, 5, 6 palitos. Se queremos formar números com 10 palitos ou menos, esses números têm 4 algarismos, veja que um número não pode usar mais do que 6 palitos, porque se nós temos 4 algarismos, o número mínimo de palitos que um número tem é 2. Assim, eu sei que no mínimo haverá 2 palitos em cada um de 3 algarismos, se eu usar apenas o algarismo 1, por exemplo. Isso aqui já vai dar 6. Assim, isso significa que eu não posso usar nenhum palito cujo número de palitos ultrapasse 4, porque 4 mais 6 aqui já vai dar 10. Portanto, eu sei que o número de palitos do número de cada algarismo tem que ser obrigatoriamente menor ou igual a 4. Agora, analisando aqui os algarismos, nós observamos que há apenas alguns algarismos que têm o número de palitos menor ou igual a 4. Ó. Temos o 1, que tem 2 palitos, temos o 4, que tem 4 palitos, e o 7, que tem 3 palitos. Portanto, os números de 4 algarismos com 10 palitos ou menos têm esses algarismos obrigatoriamente. Vamos agora analisar todas as possibilidades. Se eu colocar os 4 algarismos como sendo 1, eu vou indicar o número de palitos aqui deles, ó, 2, 2, 2, haverá 8 palitos. Agora, se eu colocar no algarismo 1 3 vezes, aqui eu vou poder escolher ou 4 ou 3, porque a soma total vai ser menor ou igual a 10. Nessa situação aqui, eu vou ter 2 escolhas possíveis para esse algarismo aqui. Eu posso colocar ele aqui, aqui ou aqui. Então, eu vou ter 4 opções de escolha, vezes essas 2 opções que eu posso colocar aqui. Então, 2 vezes 4 aqui vai dar 8 opções dessa maneira aqui. Desta maneira aqui, nós temos uma opção. Agora, se eu usar 2 algarismos 1, os demais, eu posso colocar 3 de 4 aqui? Não posso, porque 3 mais 4 aqui já vai dar 7 palitos. Então, eu não posso usar o 4 e o 7. Eu tenho que usar obrigatoriamente o 4 e o 1, ou 3 e 1 aqui. Só que observe que o 7 tem 3 palitos. Se eu colocar 2 palitos com 7 aqui, ó, 13 e 3, também vai dar 6 mais 4, 10 a soma. Nessa situação aqui, eu posso fazer quais escolhas? Eu posso colocar um total de 6 escolhas aqui, para colocar os 2 palitos, vão ter os 7. Então, eu vou ter aqui
um total de 6 escolhas. Então, o total de números que podemos formar vai ser 1 mais 8 mais 6, o que corresponde a 15. Assim, há 15 números de 4 algarismos formados com 10 palitos ou menos, o que corresponde à alternativa D. Uma formiga e uma aranha partem juntas do ponto indicado no quadriculado de 5 em 5 metros no sentido horário e caminham sempre 1 metro por minuto. A formiga anda na borda do quadriculado e a aranha na borda da região cinza, até retornarem ao ponto de partida. Durante quanto tempo elas andarão juntas lado a lado? Então nós temos aqui na nossa figura o quadriculado, temos a aranha e a formiga, e quais informações o enunciado nos passa? Ele nos diz que a aranha vai andar nessa região cinza aqui apenas, e a formiga vai dar a volta aqui no quadrado. Veja aqui, se a cada minuto elas andam 1 metro, quer dizer que a cada minuto elas passam aqui por um dos vértices desse quadradinho aqui. Agora observe, a aranha e a formiga elas vão partir juntas e estarão juntas nesses 3 primeiros quadriculados aqui. Agora, depois desses 3 quadriculados, elas vão separar os caminhos dela. Então, quando elas chegarem aqui, a gente não sabe se elas vão chegar aqui simultaneamente ou não. Vamos ver, ó. Primeiramente, a formiga vai estar nas bordas. Aqui ela vai andar 1, 2, 3, 4 nesse caminho. Enquanto a aranha vai andar 1, 2, 3, 4. Como elas vão andar a mesma distância, as duas vão se encontrar aqui. E aí as duas também vão andar lado a lado nesses pedaços aqui, nesses 2 quadriculados. Agora elas vão se separar de novo. Ó. Enquanto a formiga vai andar 1, 2, a nossa aranha vai andar 1, 2 também. Portanto, quando elas chegarem aqui, elas estarão simultâneas e vão caminhar juntas aqui também. Agora, olha aqui, quando elas se separarem aqui, ó, a formiga vai andar só 1 e já volta aqui. Enquanto a aranha vai precisar andar 1, 2, 3. Então, quando a aranha chegar aqui, a formiga já vai estar aqui. E como não vai ter mais nenhum desvio nesse caminho, aqui a formiga chega antes da aranha. Portanto, a aranha e a formiga vão andar juntas aqui nessas 3 primeiras casas, aqui nessas 2 e nessa outra aqui. 3 mais 2 mais 1 é 6. Portanto, elas andarão juntas lado a lado durante 6 minutos. José tem 3 dados com faces numeradas de 1 a 6. Nesses dados, a soma dos números em faces opostas é sempre 7. Ele empilhou os dados de tal forma que os números em cada par de faces em contato somam 5, e o número 1 ficou visível como indicado na figura. Qual é o número que ficou na face superior da pilha? Temos aqui a nossa figura com os 3 dados. Aqui na base nós temos o 1. Vamos utilizar as informações do enunciado para tentar deduzir qual que é o número que está aqui em cima. O que o enunciado diz que é importante para a gente é que, além dos dados estarem numerados de 1 a 6, a soma dos números em faces opostas é sempre 7. Portanto, se aqui é 1, por exemplo, aqui atrás vai ser 6. E o enunciado também nos diz outra coisa importantíssima. Quando nós pegamos o número de faces em contato, a soma desses números é 5. Isso significa que o número que está aqui em contato com o número desse outro dado, a soma deles é sempre 5. Agora que nós sabemos o que nós temos que fazer, vejamos. Se a soma dos números opostos é 7, a gente já sabe que isso aqui é 1, aqui é 6. Sobraram 4 números para as demais casas do dado, né? Sobrou 2, 3, 4 e 5. Mas como o número das faces opostas tem soma sempre 7, nós sabemos que o 2 tem que estar oposto ao 5 e também o 3 tem que estar oposto ao 4. Mas aí a gente não tem nenhuma informação sobre qual deve ser o número que está aqui embaixo desse outro dado. Vamos então supor que esse número que está aqui em cima seja o 2. Se o número que está aqui é 2, como a soma de números que estão em faces em contato é sempre 5, se o número desse dado aqui for 2, quer dizer que o número do dado aqui de cima que está em contato é 3. Faces opostas têm soma 7. Então, se esta face aqui
de baixo tem o número 3, esse dado aqui de cima vai ter o número 4 aqui em cima, porque 3 mais 4 é 7. E aí, de novo, faces em contato, a soma é 5. Se aqui eu já tenho 4, quer dizer que essa face aqui tem que ter 1 em contato. E aí, portanto, faces opostas somam 7. Se aqui eu tenho 1, isso significa que essa interrogação tem que ser oposto, tem que somar 7. Então, essa interrogação tem que valer 6. Assim, nós acabamos de ver que, se esta face aqui for 2, nós chegaremos que o número da face superior da pilha vai ser 6. Mas e se isso aqui não for 2, for 3, por exemplo? Porque eu não sei, pode ser o 3, o 4 ou o 5 também. Vamos ver o que acontece? Colocando aqui como 3, nós sabemos que a soma de faces em contato é 5, então aqui tem que ser 2. Seguindo as mesmas informações, esta face aqui oposta a essa, para dar 7, preciso de 5. E agora, observe o seguinte, esta face aqui está em contato com essa. A soma das duas faces tem que ser 5. Porém, uma delas já vale 5. Portanto, essa situação nunca vai poder ocorrer, porque isso faria com que o dado precisasse ter uma face com número 0. Então, isso não vai poder acontecer com o número 3. E se aqui fosse 4? Se aqui fosse 4, seguindo as regras que tem contato, esse aqui vai ser 1, porque 4 mais 1 é 5. Esta face é oposta, 1 mais 6 vai dar 7. E agora chegamos no mesmo dilema. Nós vamos ter faces em contatos que precisam valer 5 a soma, porém uma delas vale 6. Isso é impossível, então 4 também não pode ser. E finalmente, se aqui fosse 5, já teríamos o problema logo de cara, porque teríamos duas faces em contato e a soma já daria 5. Portanto, nós concluímos que a única opção é quando esta face aqui vale 2. E nessa situação, nós concluímos que a face superior da pilha vale 6. Portanto, a resposta é a alternativa E, 6, o que finaliza esta questão. José escolheu 4 números cuja soma é 58. De cada um desses 4 números, ele subtraiu o mesmo valor, obtendo 1, 2, 6 e 9. Qual foi o valor que José subtraiu? Vamos pensar inicialmente nesses 4 números. Suponha que os 4 números são A, B, e C e D. Dentre esses 4 números, o enunciado nos diz que a soma deles é 58. Se eu subtrair o mesmo valor desses 4 números, por exemplo, eu subtrair o valor x do A, o x do B, x do C e x do D, ele nos diz o quê? Que os resultados das subtrações serão, respectivamente, 1, 2, 6 e 9. Então, olha só, nós sabemos o quê? Que a soma de A com B, com C, com D vai ser um total de 58. Se eu subtrair x de cada um dos 4 números, vai ser como se eu estivesse subtraindo 4x de todos os números. 58 menos 4x vai resultar na soma desses 4 resultados das diferenças. 1 mais 2 é 3, 3 mais 6 é 9, 9 mais 9, 18. Portanto, 58 menos 4 vezes o número que eu subtraí vai dar 18. Vamos resolver essa equação aqui. Portanto, a gente sabe que se eu passar esse 58 aqui subtraindo, menos 4x corresponde a 18 menos 58, que é menos 40. Então, agora eu posso cortar esses menos daqui e passar o 4 dividindo. Então, quer dizer que x é 40 dividido por 4. Portanto, 40 dividido por 4 é 10. Logo, x vale 10 e assim o valor que José subtraiu foi 10. Portanto, a resposta é a alternativa E, o que finaliza esta questão. A figura foi formada por 4 quadrados iguais de lado 3 cm e seu perímetro está destacado em vermelho. Qual é o valor desse perímetro? Nós temos a figura aqui e nós precisamos calcular o comprimento desta linha aqui em vermelha. O enunciado já nos diz que o quadrado tem lado de 3 centímetros. Assim como um quadrado tem todos os seus lados iguais, aqui mede 3 centímetros, aqui também e aqui também. Da mesma forma, esse pedaço aqui mede 3, aqui mede 3, aqui 3, aqui 3 e finalmente
aqui 3 também. Como o perímetro é toda essa linha aqui, alguns pedaços a gente não sabe ainda quanto vale. Ó, esses 2 pedaços aqui, a gente não tem ainda como saber. Mas olha só o seguinte, que se eu pegar esse pedaço aqui, esses 2 pedaços aqui juntos, como eles são 2 quadrados, aqui mede 3 e o outro mede 3. Portanto, toda essa distância aqui mede 6. Mas eu já sei que esse pedacinho aqui de dentro, por ser do quadrado, mede 3. Portanto, a soma desse pedacinho aqui com esse outro pedaço aqui vai ser 6 menos 3, que é 3. Portanto, esse pedaço aqui mais esse também vale 3. E um raciocínio análogo nos mostra que aqui embaixo também, aqui nós temos uma medida 3, uma medida 6, portanto a soma desse pedacinho com esse pedacinho aqui é 3. Agora que nós sabemos as medidas de todos os pedacinhos aqui dessa linha vermelha, basta somar todos esses pedaços para descobrir o valor total do perímetro. Portanto, o perímetro da figura vai ser 3 mais 3 mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes 3. 3 vezes 10 corresponde a 30. Portanto, o perímetro desta figura é de 30 centímetros, o que corresponde à alternativa D. Cada um dos círculos desenhados no quadro deve ser pintado de azul, verde ou preto, de modo que círculos ligados por um segmento tenham cores diferentes. De quantas maneiras podemos fazer essa pintura? Temos aqui nossa figura com esse quadro, e observe que essa figura tem um total de 8 círculos. E a condição do enunciado é de que nós temos que pintá-los de 3 cores, que são no caso verde, azul ou preto, e bolinhas ligadas por uma linha precisam ter cores diferentes. Por exemplo, esta bolinha aqui e esta não podem ter a mesma cor. Vamos começar o cálculo das possibilidades analisando primeiro o que acontece aqui no meio. Veja que todos eles estão interligados. Se eu pintar esse círculo primeiro aqui com uma certa cor 1, observe que esse círculo aqui e esse, ou eu posso pintar os dois com a mesma cor, já que esses dois não têm uma ligação entre eles, e esse aqui eu pinto com a mesma cor que eu pintei aqui, ou eu também posso ter a seguinte opção, posso pintar esse com uma cor, esse com outra, e esse aqui com uma terceira cor, e aí esse aqui eu tenho que pintar com a cor 1 também. Vamos analisar cada uma das situações separadamente. Primeiramente, vamos considerar que eu estou pegando cada um com as 3 cores diferentes. Vamos supor que eu pinte esse aqui de azul. Se eu pintar esse de azul, eu vou escolher aqui verde, e o outro aqui como sendo preto, por exemplo, que eu vou indicar aqui com essa cor aqui. Observe o seguinte, que esse aqui não pode nem ser essa cor nem essa. Então esse aqui só pode ser a cor que tiver aqui. Agora vamos analisar as opções de escolha que nós temos. Aqui eu posso escolher qualquer uma das 3 cores. Aqui eu posso escolher 2 cores, porque eu não posso escolher a mesma que está aqui. Aqui eu também tenho 2 opções de escolha de cor, eu só não posso escolher a cor que tiver aqui. E aí, como esse aqui não é a mesma cor desse nem desse, eu tenho que colocar uma cor só que é a cor desse. Então aqui eu só tenho uma opção de cor. E nesses 4 aqui laterais, ó, como eu tenho só 3 cores e não pode ser nem essa cor, só tem uma opção de cor aqui. A mesma coisa aqui, uma opção de cor aqui, uma opção de cor aqui e uma opção de cor aqui. Portanto, aqui no total, quantas possibilidades para colorir nós temos? 3 vezes 2 vezes 2. No total, isto corresponde a 12 possibilidades nesta primeira situação aqui. Vamos para o segundo caso, no qual eu vou pintar, entre aspas, em cruz. O que isso quer dizer? Que esses 2 aqui eu vou pintar da mesma cor e esses 2 eu também vou pintar da mesma cor. Suponha, por exemplo, que eu pinte este aqui de azul, e aí então esse aqui eu vou pintar de azul também. E aí esse outro aqui não posso pintar de azul, então eu tenho que pintar ou de verde ou de preto. Aqui, por exemplo, eu pintei de verde. Então observe, vamos analisar novamente a situação. Aqui eu posso pintar de qualquer uma das 3 cores, então aqui eu tenho 3 possibilidades. Aqui eu vou ter 2 opções, né? Se eu pintei aqui de azul, posso pintar aqui de verde ou preto, eu tenho 2 opções. Como eu pintei esse de 3 opções, esse aqui já está fixado, porque eu quero pintar esse o mesmo que esse. Então aqui eu tenho uma opção que é a mesma que essa. O mesmo acontece aqui. Agora vamos analisar de novo os círculos que estão externos aqui. Esse aqui eu não posso pintar nem de azul nem de verde, então eu tenho que pintar de preto,
tem uma opção. Observe que o mesmo vai acontecer nos outros 4 círculos aqui, ó, nos outros 3 círculos. Esse aqui não pode ser nenhuma dessas duas cores, tem que ser a terceira cor. Portanto, nessa situação aqui, eu tenho 3 opções para a escolha da primeira cor e 2 opções para a escolha da segunda cor. No total, isso corresponde a 6 possibilidades. Portanto, o total de maneiras de colorir esta figura aqui, satisfazendo as condições do enunciado, corresponde a 12 mais 6, que é 18. Portanto, há 18 maneiras de pintar esta figura, e isto corresponde ao que está indicado na alternativa C. As figuras mostram as vistas de frente, de cima e da esquerda de um sólido formado por cubos iguais. Quantos cubos tem esse sólido? Nós temos aqui as vistas de frente, de cima e da esquerda. Para poder calcular o número de cubos, vamos precisar adotar uma perspectiva para facilitar a conta e não nos confundirmos. Desta forma, eu vou associar esta frente aqui como sendo a camada que eu vou calcular inicialmente. Um cubo vai ter 3 camadas: a camada da frente, a camada do meio e a camada do fundo. Com base nas vistas de cima e da esquerda, vamos tentar descobrir quantos cubos tem que estar na camada do meio e na camada do fundo. Na camada da frente, eu já sei aqui que tem 8 cubos. Vamos ver, a vista de cima é a vista olhando a partir daqui. Veja aqui de cima, a camada que seria a do meio seria esta camada aqui. Esta camada do meio só tem cubo no meio. Então, a gente pode ter aqui no meio 3 cubos, 2 cubos ou apenas um cubo. Vai depender do que a vista esquerda nos revelar. Observe que olhando da esquerda, a vista da esquerda corresponde a esta visualização daqui. Nós temos aqui nesse lado do meio, se a gente virar isso aqui, esta parte aqui corresponde à parte da frente, que aqui de fato nós temos 3. A parte do meio, veja que só tem 2 aqui. E aqui a gente sabe que só o meio tem 2. Isso significa que a camada do meio só tem 2 cubos que estão aqui nesse meio. Então a camada da frente tem 8. A camada do meio, a gente sabe que tem 2 cubos. E a camada do fundo, hein? Por causa dessa vista, a gente vê que a camada do fundo tem as 3 fileiras ocupadas por cubo. Resta saber qual que é a altura dessas fileiras, quantos cubos tem de altura. Agora, pela vista, a vista dos fundos tem que ser este último aqui. E veja que só tem um cubinho aqui. Então, esses 3 cubos aqui, eles estão juntos um do outro. Portanto, a vista dos fundos tem exatamente 3 cubos, que são esses cubos aqui, que estão em uma fileira única de acordo com a vista da esquerda. O total de cubos, então, seguindo o nosso cálculo, são 8 cubos na frente, mais 2 cubos no meio, mais 3 cubos no fundo. 2 mais 3 mais 8 corresponde a 13. Isso significa que o sólido possui um total de 13 cubos, o que está indicado na alternativa B, 13, e isto finaliza esta questão. Ana, Bia e Carla visitaram a floricultura de seu bairro. O vendedor separou as 5 flores mostradas na figura e disse que iria presentear cada uma delas com uma dessas flores. Carla escutou a seguinte conversa entre Ana e Bia. Bia disse: "Oi, Ana, eu e Carla sabemos as cores de cada uma das flores que iremos ganhar, mas nem eu nem ela sabemos a quantidade de pétalas das flores que cada uma de nós irá ganhar." Ana disse: "Eu sei a quantidade de pétalas da flor que vou ganhar, mas não sei a cor." A partir dessa conversa, Carla descobriu a flor que Ana vai ganhar. Qual é essa flor? Essa aqui é uma questão bem confusa, então, para analisar a lógica dessa questão, vamos analisar com calma as conversas que a Bia, a Ana e a Carla tiveram. Observe que a Bia disse que ela e Carla sabem as cores das flores, mas não sabem a quantidade de pétalas. Agora, a Ana disse que ela sabe a quantidade de pétalas da flor que vai ganhar, mas não sabe a cor. Vamos analisar quantas pétalas cada flor tem. Veja que esta flor aqui, ambas têm 3 pétalas. Esta flor aqui tem 4 pétalas, essa tem 5 e essa tem 6. Portanto, pela segunda afirmação, nós sabemos que a Ana sabe a quantidade de pétalas. Se ela não tem a certeza da flor, é porque existem mais de uma flor com o mesmo número de pétalas. Só existem
mais que uma flor com 3 pétalas, né? Tem esta flor aqui, a primeira flor, e esta aqui. Essas duas têm 3 pétalas. Caso a Ana não tivesse nenhuma dessas duas, ela saberia exatamente a cor da flor, porque só tem uma flor com exatamente a quantidade de 4 pétalas, 5 ou 6 pétalas. Assim, nós concluímos o seguinte, que a Ana ou pegou esta primeira flor ou esta segunda flor. Como que nós vamos fazer para decidir qual das duas flores a Ana pegou? Vamos ver a primeira conversa. Vamos supor que a Bia ganhou esta flor aqui, essa do meio, que é a roxa. Então, para Carla saber a flor que a Ana vai ganhar, isso significa que se a Bia ganhar uma dessas, no caso a gente está supondo a roxa, a Carla tem que ganhar a outra. Então, se a Bia ganhar a roxa, a Carla tem que ganhar a laranja. E se a Bia ganhar a laranja, a Carla tem que ganhar a roxa. Agora, se a Bia ganha a roxa e a Carla ganha a laranja, observe que não tem como a Ana e a Carla saber as cores das flores, porque a Ana vai ficar com 3 opções e uma delas é roxa. E aí a Ana não vai ter certeza da cor da flor, o que vai contradizer a primeira frase. Portanto, isso significa que a Carla não ficou com esta flor laranja aqui. Assim, isso significa que quem ficou com esta flor aqui, obrigatoriamente, tem que ser a Bia. Então, nós concluímos que a Bia ficou com esta flor de 3 pétalas laranja. Aqui, olhando as alternativas, a flor de 3 pétalas laranja é a que está indicada na alternativa B. E isto finaliza esta questão de raciocínio lógico.